Você sente que sua mente não consegue descansar? O corpo está cansado, mas os pensamentos continuam correndo, imaginando problemas que ainda nem aconteceram? Então preste atenção. O Salmo 91 revela onde você pode encontrar segurança quando a ansiedade tenta dominar seu coração. Hoje, você não ouvirá apenas palavras de conforto. Você aprenderá a transformar as promessas desse salmo em declarações de fé para enfrentar o medo, a angústia e a preocupação. Paz do Senhor. Seja muito bem-vindo. Se esta palavra tocar o seu coração, deixe seu like para que ela alcance outras pessoas que também estão lutando contra a ansiedade. Inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa encontrar descanso em Deus. Agora, respire profundamente e abra o seu coração, porque o Senhor quer falar com você. O Salmo 91 começa com uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Observe que o texto não diz apenas aquele que visita. Também não diz aquele que se lembra de Deus quando tudo dá errado. A palavra fala sobre aquele que habita. Habitar significa permanecer, estabelecer morada, criar raízes e fazer da presença de Deus o lugar seguro da alma. Talvez o seu corpo esteja em casa, mas a sua mente esteja presa no amanhã. Talvez você esteja sentado em silêncio enquanto enfrenta uma multidão de pensamentos. E se eu não conseguir? E se algo ruim aconteceu? E se essa porta não se abrir? E se eu perder o que conquistei? E se a resposta não chegar? A ansiedade tenta fazer você morar em um futuro que ainda não existe. Ela constrói planos, aumenta possibilidades negativas e transforma incertezas em supostas certezas. Mas o Salmo 91 convida você a mudar de endereço espiritual. Em vez de habitar nossos pensamentos de medo, você pode habitar no esconderijo do Altíssimo. Você coloca uma diferença? O problema pode ainda não ter sido resolvido, mas a sua alma já pode encontrar abrigo. A resposta pode ainda não ter chegado, mas o seu coração já pode descansar. A circunstância pode permanecer instável, porém, Deus continua sendo uma rocha que não se move. Estar no esconderijo do Altíssimo não significa fugir da realidade. Significa enfrentar a realidade, sabendo que existe uma verdade maior do que aquilo que seus olhos conseguem enxergar. A ansiedade diz: você está sozinho. A palavra responde: você está à sombra do Onipotente. A ansiedade diz: tudo depende de você. A palavra responde: existe um Deus soberano cuidando daquilo que você não consegue controlar. A ansiedade diz: você não vai suportar. Mas o Senhor declara que debaixo de suas asas existe refúgio. O 2 diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiei. Preste atenção na expressão direi do Senhor. O salmista não guarda a fé apenas dentro do coração. Ele verbaliza aquilo que crê. Ele transforma a confiança em uma declaração. Isso é importante porque, em momentos de ansiedade, a nossa boca costuma repetir aquilo que o medo está dizendo. Não vai dar certo. Eu não tenho saída. Nada muda. Eu não aguento mais. Tudo está perdido. Mas não para por aí. A palavra nos ensina que também podemos usar a nossa voz para lembrar a alma quem Deus é. Você não precisa fingir que não está enfrentando uma luta. Fé não é negar a dor. Fé é olhar para a dor e declarar que ela não é maior do que o seu Deus. Por isso diga, mesmo que a sua voz esteja trêmula: o Senhor é o meu refúgio. Diga quando os pensamentos estiverem acelerados: o Senhor é a minha fortaleza. Diga quando você não souber como resolver: nele eu confiarei. Essa declaração não é uma fórmula mágica. Ela é um posicionamento espiritual. É uma decisão de não permitir que a ansiedade seja uma única voz dentro de você.
Talvez você esteja pensando, mas como posso confiar se ainda sinto medo? Confiar não significa nunca sentir medo. Confiar significa escolher para onde correr quando o medo aparecer. Algumas pessoas correm para pensamentos repetitivos. Outros tentam controlar tudo e todos. Alguns são isolados. Mas aquele que conhece o Senhor corre para o refúgio. Qual é a diferença entre o refúgio de Deus e as falsas seguranças deste mundo? As seguranças humanas podem desaparecer, mas Deus permanece. Os recursos diminuem, as pessoas podem falhar e os planos podem mudar. Porém, o caráter do Senhor não muda. Ele continua fiel quando você está cansado. Continue presente quando você não consegue perceber. Continua trabalhando quando tudo parece silencioso. Educar 5:0, Cedros 5:40. Primeira oração de ativação. Neste momento, coloque a mão sobre o seu coração, se puder, e declare comigo: Senhor meu Deus, eu não quero habitar sem medo. Eu escolho habitar em Tua presença. Quando a ansiedade tenta dominar os meus pensamentos, lembra-me de que Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu entrego a Ti as situações que não consigo controlar. Acalma o meu coração e organiza os meus pensamentos. Eu declaro que não estou sozinho, não estou abandonado e não estou desprotegido. À sombra do Onipotente, a minha alma encontra descanso. Em nome de Jesus. Amém. Respire profundamente. O Senhor está com você. A luta pode ser real, mas a presença de Deus também é real. O 3 declara: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro era uma armadilha preparada para capturar uma ave sem que ela percebesse o perigo. Isso nos mostra que Deus também nos livra de armadilhas que ainda não conseguimos identificar. Nem toda ameaça é visível. Existem pensamentos que parecem inocentes no início, mas aos poucos aprisionam a mente. Uma pequena preocupação se transforma em ruminação. Uma incerteza se transforma em noites sem dormir. Uma notícia negativa se transforma na conclusão de que o pior certamente acontecerá. Você já viu como a tentativa de apresentar hipóteses sobre se seriam fatos? Ela diz: alguma coisa ruim vai acontecer. Mas onde está a prova? Ela diz: você não será capaz de enfrentar. Mas quantas lutas Deus já ajudou você a superar? Ela diz: não existe saída. No entanto, quantas vezes o Senhor abriu caminhos que você nem sabia que existiam? É assim que o laço funciona. Ele tenta capturar sua atenção, depois seus pensamentos, depois suas emoções. Quando você percebe, toda a sua energia está sendo consumida por um acontecimento que talvez nunca ocorra. Mas está escrito: Ele te livrará. Deus pode dar discernimento para você refletir sobre um pensamento enganoso. Você pode usar uma palavra para interromper um ciclo de preocupação. Podemos orientá-lo a buscar ajuda, conversar com uma pessoa confiável e tomar decisões sábias. A proteção divina também se manifesta por meio da sabedoria, do cuidado e dos recursos que o próprio Senhor coloca ao nosso alcance. Por isso, não confunda fé com isolamento. Se a ansiedade for intensa, recorrente ou interferindo em sua rotina, procure apoio profissional, não é falta de fé. Deus também pode agir por meio de médicos, psicólogos, familiares, líderes responsáveis e pessoas preparadas para ajudar. O Salmo 91 não nos convida à negligência, ele nos convida à confiança. E quem confia em Deus também aceita os instrumentos de cuidado que Ele disponibiliza. O 4 diz: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. A imagem apresentada aqui é de proteção, proximidade e cuidado. Assim como uma ave protege seus filhotes sob as asas, Deus acolhe aqueles que correm para Ele. Perceba, como asas não removem necessariamente uma tempestade no mesmo instante, mas criam um lugar seguro no meio dela.
Talvez você esteja pedindo: Senhor, muda tudo ao meu redor. E Deus também está trabalhando para mudar algo dentro de você, fortalecendo sua fé, amadurecendo sua esperança e ensinando sua alma a descansar. Você já se disse por que algumas tempestades não terminam imediatamente? Não temos resposta para todas as situações. Seria irresponsável afirmar que conhecemos todos os propósitos de Deus. Porém, sabemos que nenhuma tempestade tem poder para expulsar o Senhor do trono. Deus não perca o controle quando você enfrentar uma crise. Preste atenção no que vem agora. O texto diz que a verdade de Deus será escudo. A ansiedade alimenta-se de interpretações distorcidas. Ela exagera os perigos, minimiza os recursos e tenta apagar da memória tudo aquilo que Deus já fez. Por isso, a verdade funciona como proteção. Qual é a verdade? Deus está presente. Qual é a verdade? Você pode lançar sobre ele a sua ansiedade, porque ele cuida de você. Qual é a verdade? O amanhã continua nas mãos do Senhor. Qual é a verdade? Você não precisa carregar hoje o peso de todos os dias que ainda virão. Jesus ensinou que cada dia possui suas próprias preocupações. Portanto, receba a graça para hoje. Não tente viver a segunda-feira, a terça-feira e o mês inteiro neste único momento. Deus entregue o pão de cada dia, a força de cada dia e a misericórdia necessária para cada manhã. Ore comigo. Pai, cobre-me debaixo de tuas asas. Protege a minha mente contra pensamentos enganosos e contra variações alimentadas pelo medo. Que a tua verdade seja o meu escudo. Dá-me discernimento para fatos separados de suposições, responsabilidade de controle excessivo e prudência de ansiedade. Eu renuncio à necessidade de resolver o amanhã com a força de hoje. Recebo a tua graça para este momento. Em nome de Jesus. Amém. Agora declare: a verdade de Deus protege a minha mente. Eu não serei governado pelo medo. Os versículos 5 e 6 declaram: não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortalidade que assola ao meio-dia. O salmista menciona a noite e o dia, a escuridão e o meio-dia. Isso comunica uma proteção contínua. Deus não cuida de você apenas quando tudo está claro. Ele também fica presente nas horas em que você não consegue enxergar o caminho. Para muitas pessoas, a noite é o momento em que a ansiedade parece aumentar. O movimento diminui, os compromissos terminam, o ambiente fica silencioso e os pensamentos começam a fazer barulho. Você se deita, mas a mente abre uma lista de preocupações. Grave conversas, imagine respostas, revisite erros e tente antecipar o futuro. O corpo pede descanso, mas o coração permanece em estado de alerta. O Salmo 91 não diz que nunca existirão noites difíceis. Ele declara que o terror não precisa governar você. Existe diferença entre perceber um pensamento e entregar-se a ele. Nem tudo o que passa pela sua mente precisa receber autorização para permanência. Você pode considerar: estou tendo um pensamento de medo, mas esse pensamento não define a realidade e não determina o meu futuro. Então volte para a palavra. O Senhor é o meu refúgio. Volte para a respiração tranquila. Volte para o momento presente. Volte para aquilo que você realmente pode fazer agora. Se existe uma atitude prática ao seu alcance, tome essa atitude com sabedoria. Se não houver nada que possa ser feito neste momento, transforme a preocupação em oração e permita-se descansar. Mas o texto também fala da seta que voa de dia. Existem ataques que acontecem enquanto estamos trabalhando, cuidando da família ou tentando cumprir responsabilidades. Pode ser uma ligação inesperada, uma cobrança, uma lembrança dolorosa ou uma notícia capaz de desestabilizar as emoções. Nesses momentos, faça uma pausa.
Não responda ao pânico antes de consultar a fé. Respire, ore e pergunte: o que é verdadeiro? O que precisa ser feito? Qual é o próximo passo possível? A ansiedade exige que você resolva tudo. A sabedoria de Deus mostra apenas o próximo passo. O 7 afirma: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Esse versículo não deve ser usado para criar uma promessa de que o cristão jamais enfrentará sofrimento. A própria Bíblia registra pessoas legítimas que passaram por perseguições, perdas, enfermidades e grandes aflições. O centro da promessa é a soberania e a presença de Deus. Mesmo quando o mundo ao redor parece desmoronar, nada pode separar o povo de Deus do seu cuidado eterno. A preocupação observa o que aconteceu com outras pessoas e conclui: certamente acontecerá comigo. Você ouve uma história negativa e imediatamente imagina que ela será repetida em sua vida. Vê uma crise e acredita que será destruído por ela. Mas a experiência de outra pessoa não é uma sentença automática sobre o seu futuro. Você precisa substituir a ansiedade pela confiança pessoal. O salmista diz no versículo 9: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Mais uma vez, surge a ideia de habitação. Deus não quer ser apenas uma lembrança ocasional. Ele deseja participar da rotina, dos pensamentos, das decisões e até da maneira como você lê as notícias. Como fazer do Altíssimo a sua habitação na prática? Comece o dia antes de começar as preocupações. Antes de tocar nas notícias, toque na palavra. Antes de verificar todas as mensagens, converse com Deus. Antes de imaginar tudo o que pode dar errado, lembre-se de quem converteu você até aqui. Durante o dia, faça pequenas pausas de presença. Não precisa ser uma oração longa. Diga: Senhor, dirige os meus pensamentos. Ou, Pai, eu entrego esta situação a Ti. Essas orações curtas reposicionam o coração. À noite, em vez de repetir mentalmente cada problema, registre evidências da fidelidade de Deus. Agradeça por 3 coisas concretas. Entregue os assuntos pendentes e diga: Senhor, enquanto eu durmo, Tu continuas sendo Deus. Deus Altíssimo, firma o meu coração em Tua presença. Quando eu vir crises ao meu redor, não permitas que a minha mente seja arrastada para o desespero. Dá-me equilíbrio, prudência e fé. Eu entrego a Ti as comparações, as notícias que me assustaram e as experiências que alimentaram a insegurança. O sofrimento de outra pessoa não será transformado por mim em uma consciência sobre o meu futuro. Minha vida está em Tuas mãos. Sustenta-me e guia-me, em nome de Jesus. Amém. Declare com fé: o Senhor é a minha habitação. Minha mente encontrará descanso em Deus. Os versículos 11 e 12 dizem: porque aos seus anjos darão ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Que promessa poderosa! Deus ordena proteção a respeito de seus filhos. No entanto, observe a expressão "em todos os teus caminhos". Existe uma relação entre proteção e direção. Não devemos usar o Salmo 91 como licença para agir de maneira imprudente. Quando Satanás tentou Jesus, citou justamente esse trecho, indicando que ele se lançou do ponto mais alto do templo. Jesus respondeu que não devemos tentar o Senhor. Isso nos ensina algo fundamental. Promessa não substitui obediência. Confiar em Deus não significa ignorar sinais importantes, não significa abandonar tratamentos, recusar conselhos responsáveis ou tomar decisões impulsivas esperando que nada aconteça. A verdadeira fé caminha com sabedoria.
Talvez parte da sua ansiedade esteja ligada à tentativa de permanência nos caminhos nos quais Deus já mostrou que você precisa fazer ajustes. Pode ser necessário estabelecer limites, organizar compromissos, reduzir a sobrecarga, pedir ajuda ou estabelecer hábitos que estão adoecendo a sua mente. Pergunte ao mesmo: existe algo prático que precisa ser reorganizado? Você está assumindo responsabilidades que pertencem a outras pessoas? Você está dizendo sim para tudo por medo de decepcionar? Você está consumindo notícias e conteúdos negativos durante horas? Você está sacrificando o sono, a alimentação e os momentos de descanso? Você está evitando uma conversa necessária? A espiritualidade saudável não ignora a vida prática. Deus cuida de todo o ser humano. Às vezes, a resposta à oração também inclui desligar o celular, estabelecer uma rotina, descansar e procurar auxílio avançado. Mas preste atenção. Mesmo enquanto você aprende e reorganiza sua vida, não ande sozinho. O Senhor te sustenta para que a pedra não determine o fim da jornada. Tropeçar não significa que tudo acabou. Ter um dia difícil não desligou o progresso. Sentir ansiedade novamente não significa que sua fé é falsa. O importante é não transformar um momento de fraqueza em identidade. Você pode dizer: hoje estou enfrentando ansiedade, sem declarar: eu sou completamente dominado por ela. Sua identidade está em Deus. A luta é uma experiência, não o seu nome. O 13 declara: pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Essas imagens representam perigos fortes, ameaçadores e, em alguns casos, ocultos. O leão ruge e intimidante. A serpente se esconde e surpreende. A ansiedade também pode agir dessas duas maneiras. Às vezes, ela chega como um rugido, palpitação, medo intenso, sensação de que algo aconteceu. Em outras graças, chega silenciosamente, uma preocupação aparentemente pequena que vai crescendo até ocupar toda a mente. Mas o texto apresenta uma postura de autoridade. Aquilo que tentava paralisar será colocado debaixo dos pés. Isso não acontece pela força humana, mas pela confiança no Senhor. Como pisar sobre o medo na prática? Primeiro, identifique o pensamento. O que exatamente estou temendo? Segundo, examine esse pensamento. Isso é um fato, uma possibilidade ou apenas uma previsão? Terceiro, responda com a verdade. Mesmo que eu enfrente uma dificuldade, Deus me dará graça para lidar com ela no momento certo. Quarto, escolha uma ação consistente. Se há algo que você pode fazer, faça. Se não há, entregue a Deus e retorne ao presente. Quinto, não alimente o ciclo. Repetir a mesma pergunta 100 vezes não produzirá uma resposta nova. Em determinado momento, será necessário dizer: já pensei sobre isso, já tomei as medidas possíveis e agora escolho confiar. Você já se perguntou quanto da sua força foi gasta tentando controlar resultados que pertencem a Deus? O controle promete segurança, mas frequentemente produz combustão. A confiança, por outro lado, não oferece conhecimento total do futuro, oferece a certeza da companhia de Deus. Você pode não saber o que acontecerá amanhã, mas sabe quem estará com você amanhã. Senhor Jesus, conceda-me autoridade espiritual e equilíbrio emocional para enfrentar os pensamentos que me tentam paralisar. Mostre-me o que é fato e o que é medo. Ensina-me a agir no que está ao meu alcance e a entregar a Ti aquilo que não posso controlar. Eu não sou definido pela ansiedade. Minha identidade está em Ti. Declaro que o medo não governará minhas decisões e que a Tua paz guardará o meu coração e a minha mente. Amém. Diga agora: eu não preciso conhecer todo o futuro, porque conheço o Deus que estará comigo. A parte final do Salmo 91 apresenta o próprio Deus falando. O versículo 14 diz: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei.
Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. E o 15 declara: ele me invocará e eu responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Observe com atenção. Deus não diz apenas retirarei da angústia. Antes disso ele afirma: estarei com ele na angústia. Essa ordem é importante. Muitas vezes queremos apenas a retirada, mas Deus primeiro promete presença. Antes de mudar o cenário, ele se revela dentro do cenário. Antes de abrir a porta, fortalece nossos pés para permanecermos firmes. Você talvez esteja perguntando: se Deus está comigo, por que ainda sinto ansiedade? Sentir uma emoção difícil não significa que Deus abandonou você. A presença de uma luta não prova a ausência do Senhor. Existem processos que exigem tempo, cuidado, acompanhamento e perseverança. Deus não está envergonhado de você por estar lutando. Ele não se afastou porque seus pensamentos ficaram confusos. Pelo contrário, a promessa diz: estarei com ele na angústia. Ele está com você durante uma consulta. Está com você enquanto toma uma decisão difícil. Está com você na madrugada. Está com você quando as palavras faltam. Está com você quando a única oração possível é: Senhor, ajude-me. E essa pequena oração pode carregar uma fé profunda. Ele me invocará e eu lhe responderei. A resposta de Deus pode chegar como mudança imediata, mas também pode chegar como força para continuar. Pode vir por meio de uma porta aberta, uma orientação na palavra, uma conversa, um tratamento adequado ou uma paz que não combina com as situações. Não limite a forma como Deus pode responder, mas não para por aí. O versículo 16 conclui: fartá-lo-ei com longaura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O salmo termina apontando para a salvação. A maior segurança do cristão não é a promessa de uma vida sem problemas, mas a certeza de que sua existência está guardada em Deus. Em Cristo, nem mesmo a morte possui a palavra final. Essa esperança eterna muda a maneira como atravessamos as preocupações temporárias. Não significa que as dores deixam de fazer, mas significa que elas não podem destruir a esperança de quem pertence ao Senhor. Feche os seus olhos se estiver em um lugar seguro e ore comigo. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti cada pessoa que acompanha esta mensagem. Tu conheces os pensamentos que ela não contornou a ninguém. Conhece as preocupações escondidas, as noites mal dormidas, as lágrimas silenciosas e o cansaço acumulado. Que a Tua presença alcance agora esse coração. Senhor, entre nos lugares da mente que estavam ocupados pelo medo. Traz ordem onde existe confusão, esperança onde existe desânimo e serenidade onde existe moderna. Nós entregamos a você a família, a saúde, o trabalho, as finanças e todas as decisões que precisam ser tomadas. Dá-nos sabedoria para agir, humildade para pedir ajuda e fé para confiar no que não podemos controlar. Que o Salmo 91 não seja apenas uma leitura, mas uma verdade viva dentro de nós. Tu és o nosso refúgio, nossa fortaleza e nossa habitação. Guarda esta pessoa durante o dia e durante a noite. Quando pensamentos ansiosos surgem, lembra-a de que não está sozinho. Ensina-a a respirar, orar, examinar os pensamentos e voltar para a verdade. Nós declaramos que a ansiedade não ocupará o trono do coração. Esse lugar pertence ao Senhor. Que a paz de Cristo governe nossas emoções e guarde nossa mente. Se houver necessidade de acompanhamento profissional, abra as portas certas e coloque pessoas qualificadas no caminho. Remova toda a culpa e todo o preconceito que impeça alguém de procurar ajuda. Obrigado porque você está conosco na angústia. Obrigado porque ouves quando invocamos o teu nome. Obrigado porque a tempestade não é maior do que a tua fidelidade. Nós descansamos debaixo de tuas asas e entregamos o amanhã em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários.
O Senhor é o meu refúgio. Essa será a sua declaração de fé e também poderá ser encorajada por outras pessoas. Compartilhe este vídeo com alguém que está enfrentando dias de ansiedade. E se Deus tocar seu coração e você desejar contribuir com esta missão, o Pix está disponível na descrição. Sua oferta é uma oportunidade voluntária de semear para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra. Faça isso somente com liberdade, gratidão e propósito. Que o Senhor guarde a sua mente, fortaleça o seu coração e conceda uma noite de paz. Até a próxima mensagem.